gratidão estar aqui, assim, ver vocês, o evento acontecer voluntariamente é a expressão do poder da colaboração. Então, vivenciar esse tipo de situação no meio da semana, no meio da tarde, com pessoas interessadas nesse tipo de assunto, é a realidade que a gente quer. Então, eu me considero uma pessoa de muita sorte de estar aqui com vocês, de estar compartilhando esse espaço. E é muita sorte mesmo, porque a colaboração ela presume um certo carisma, né? A gente vê uma pessoa como essa boneca aqui fazendo coisas tão transformadoras, você pensa, eu preciso ter esse carisma, ou a energia da Isabela hoje de manhã. E às vezes eu não me sinto muito merecedora desse carisma, porque, verdade seja dita, eu sou uma pessoa insuportável. Pensa numa pessoa insuportável? Sou eu. Eu sou o tipo da pessoa que fala a verdade seja dita. Entendeu? Aquela expressão que, né? E sempre com uma opinião, sempre com uma crítica, sempre com alguma coisa contundente para dizer. E eu me construí com essas verdades que tinham que ser ditas. E aí, como a maioria das pessoas, me aconteceu algum evento para me tirar desse chão e rever as minhas verdades. Então, em 2004, eu dei uma morridinha. Fiz um check-in antecipado lá em cima, né? Também tive uma condição crônica, aliás, aguda de saúde, e precisei descobrir realmente que verdade é essa. Então, se tem alguém aqui com medo de morrer, só quero falar para vocês que é ótimo. É uma delícia. Difícil mesmo é aqui, tá? Então, assim, o que eu tenho para compartilhar dessa experiência de quase morte é a memória de como é que é quando a gente está solto desse corpo, solto dessas verdades. É muito mais bonito, integrado e conectado do que vocês possam jamais imaginar. E aí, eu voltei, né? Fiz o check-in, falaram não, ainda não, as instalações não estão prontas. E voltei com essa memória, tentando entender o que eu tenho que fazer com esse conteúdo, o que eu tenho que viver a partir de agora. Né? E comecei a buscar situações mais significativas para a minha vida. E, dentro disso, comecei a trabalhar no Instituto Inhandeci, que também significa Mãe Terra, só que significa Mãe Terra em Tupi-Guarani. E a gente faz todas essas coisas que vocês ouviram a Bela falar, e eu não vou falar de nenhuma delas. Eu vou falar desse momento em que eu estava tentando encontrar algo ainda mais significativo do que o Gaia, do que o Dragon Dreaming, do que Art of Hosting. E eu estava compartilhando a minha inquietação com um amigo muito querido, Stefan, um alemão, Stefan Minzner, trabalha com Teoria U. E eu contando filosoficamente para ele, assim, Stefan, não sei, eu não me sinto mais conectada com o mundo, porque eu tive essa experiência de quase morte, divando completamente. E o Stefan disse assim, eu compreendo isso que você está falando, mas eu também me sinto assim, às vezes. Eu só chamo isso de um desinteresse geral por tudo. E aí eu falei, acho que eu estou meio desinteressada. O que é que pode me interessar? E algumas semanas depois, o próprio Stefan me mandou a descrição do curso Guerreiros pelo Espírito Humano. O Warriors for the Human Spirit é um curso construído pela Margaret Whitley, que é uma consultora, autora internacional, uma cidadã do mundo. Ela lida com situações bem graves de comunidades. E ela propôs um curso a partir da própria trajetória dela. Ela viu que, na trajetória dela, ela está com 70 anos agora, ela tinha 3 caminhos. Um era se isolar do mundo em retiros espirituais, e ela ia para o Himalaia, para o Tibete, nada contra o Himalaia nem o Tibete, mas ela ia, ficava isolada lá. O outro era se indignar completamente e fazer palestras muito aguerridas, muito violentas, muito contundentes. E o terceiro caminho era ser conivente, falar, bom, não tem nada que eu possa fazer a respeito dessas situações mundiais, então eu vou dançar conforme a música. E ela viu que nenhuma dessas trajetórias interessava para ela. Então, no caminho espiritual dela, ela descobriu essa definição para a palavra guerreiro, que significa aquele que é valente, corajoso o suficiente para nunca mais recorrer à agressão ou medo para realizar seus propósitos. Então, essa definição de guerreiro me atraiu. Que, num primeiro momento, eu achei que guerreiro não tinha nada a ver. Eu falei, não quero mais nada que me coloque em oposição. Passei a minha vida inteira brigando, dizendo verdades. E agora eu não quero mais. Então, quando ela trouxe essa outra definição, eu achei muito interessante, fiquei bastante curiosa, e continuei lendo a descrição do que ela estava propondo.
Então, um grupo de pessoas que se dedica ao serviço altruísta e treina com disciplina e diligência para desenvolver habilidades e que se unem como uma comunidade. Então, o curso é para formar essa comunidade de pessoas que fazem um voto de nunca mais usar a violência para atingir seus propósitos. Eu não sou uma pessoa fisicamente violenta, mas eu posso ser verbalmente muito violenta. Então, eu vi que eu precisava treinar essa habilidade. Agora, o que é interessante é que ela propõe não um jeito de mudar o mundo. Não é um jeito de mudar o mundo o curso para guerreiros. É um jeito da gente se treinar para ser uma presença confiante e alegre, para que os indivíduos e comunidades se lembrem de quem nós, seres humanos, somos. E confiar na bondade inerente de cada um. É um curso para aceitar o mundo do jeito como ele é e, a partir dessa aceitação, continuar agindo. Porque a expectativa de mudar o mundo deixa a gente num lugar de frustração possível se a gente não conseguir mudar o mundo. E a gente não consegue mudar o mundo e fica violento de novo, colocando a culpa em alguém, porque o mundo não está sendo transformado. Aí eu achei isso o máximo, queria muito participar disso daí. E mais interessante que isso é que isso ia ser vivido com, no caso, naquele momento eu ainda não sabia, mas pessoas do mundo inteiro. Foram 600 pessoas que se... como é que fala? Se aplicaram, né? Se candidataram, se inscreveram, e 90 foram selecionadas no mundo inteiro, e eu sou a única representante da América Latina nesse curso da Schumacher. Tem 2 outros cursos dentro dos Estados Unidos, e eu estou representando o Brasil, para o bem ou para o mal, vocês me desculpem, mas sou eu que estou lá, né? E, então, a trajetória que eu quero compartilhar com vocês é como ir para esse curso. Como que eu consegui fazer para ir? Porque eu não tinha grana. Vocês imaginem o dólar a R$4, a libra esterlina a R$6, e eu querendo ir para a Inglaterra. A Schumacher College, vocês vão ter depoimentos de pessoas agora, mas eu fortemente recomendo, como qualquer coisa que vocês queiram, ter uma experiência sensorial com o teu objetivo. Aqui tem um vídeo para Schumacher. Eu quero pular, o vídeo é só passar. Quando vocês estiverem afim de alguma coisa, tenta experimentar ela como se ela já fosse verdade. Então, eu assisti o vídeo da Schumacher como se eu já tivesse ido para lá. Isso faz com que você se sinta no local. E, a partir desse momento, você meio que desapega de estar lá. Você vive como se fosse intensamente essa experiência, e aí você pode se libertar dela e não obrigar as pessoas a te fazerem conseguir aquilo como um objetivo. Então, para quem tem interesse nesse ou outro objetivo, eu recomendo, vejam imagens, fotos, vídeos, falem com pessoas e procurem se sentir na realidade que vocês querem criar. Aí, o outro desafio foi o financiamento coletivo. Depois de eu me livrar da questão energética, de ficar obcecada com a Schumacher, eu precisava de um crowdfunding, que eu não tinha a menor ideia do que era. E eu fui procurar as plataformas e tinham vários tutoriais dizendo como é que você tem que fazer para conseguir um financiamento coletivo. E eu percebi que muitos deles se pareciam com estratégias de marketing. Você tem que vender a sua imagem, você tem que causar uma impressão, você tem que vender o seu projeto. Eu não sou o tipo da pessoa que vende nada, não sou uma boa vendedora. Então, não conseguia ter aderência a nenhuma das dicas que eram propostas. Você tem que sugerir isso, você tem que... Eu dizia, não tenho aqui. Eu tive amigos que queriam me ajudar e eles bolavam vários slogans legais, assim, tipo, minha proposta é mudar o seu mundo, porque o meu já é novo. Aí eu dizia, não sei se a proposta é essa, não sei se o mundo já é novo. E eu tinha, assim, uma vontade de conduzir aquilo com muita integridade, sem seduzir ninguém. E fiquei procurando um parceiro que pudesse fazer isso. E uma das dicas que essa, sim, eu segui foi ser extremamente cara de pau e entrar em contato com pessoas com as quais eu tivesse tido experiências de integridade em relação ao meu objetivo. E uma delas era o Ricardo. Eu escrevi para o Ricardo Young na maior cara dura. Assim, cara dura é uma competência essencial. Dizendo para ele, você lembra de mim? A gente se encontrou há uns 15, 20 anos, a gente estava numa mesa redonda sobre ética, eu gostei muito das tuas ideias, e expliquei toda a minha novela de vida para ele, e ele elegantemente respondeu, tipo a ONU, assim, sabe? Falei, nossa, Ricardo Young respondeu para mim. Dizendo que ele, por coincidência, era sócio de uma plataforma de crowdfunding.
Essas coincidências eu chamo de sincronicidades. São aquelas coisas que acontecem quando você realmente está no fluxo da vida. Isso é um sinal de que as coisas estão indo bem. E aí eu entrei em contato com a Bela, e a gente começou uma linda amizade, uma história de integridade, que foi muito bem sucedida do ponto de vista financeiro também. Porque a Bela entendeu o meu ponto de vista, ela entendeu qual era a coisa que eu queria compartilhar, eu não queria vender nada para ninguém. Eu queria contar uma jornada que eu queria fazer. E, se as pessoas achassem que a jornada valia a pena, elas iam me ajudar. E, então, ela customizou o próprio site da Eco do Bem para atender a minha necessidade. Que necessidade que era essa? Pensa, gente, 2014, 2015, eu estava pedindo, na primeira fase, R$ 8.140, depois R$ 9.400, e daí ia só piorando, 17.000. Não conseguia saber quanto que eu ia precisar para a viagem, porque a gente não sabe quanto que você vai gastar na viagem. E num contexto complicadinho, assim, quase obsceno, de pedir dinheiro. A cara de pau vai lá no alto, é uma competência assim, altamente desenvolvida por mim nesse processo. De pedir, sim, a contribuição financeira mesmo com esse cenário. E desenvolvi um sistema de recompensas que era assim: a pessoa que é minha amiga tem dons ou serviços que ela quer oferecer na vida, que não tem necessariamente a ver com a minha necessidade de ir para o Guerreiros pelo Espírito Humano. Então, por exemplo, se eu tenho uma amiga que faz reiki, ela oferecia reiki, o dinheiro que ela recebia ia para a minha campanha e ela ganhava uma cliente. Ela começava com uma sessão de reiki e, de repente, ela tinha 10 sessões de reiki. A Edith, que é a diretora do Instituto Inhandeci, faz oficina de jardim comestível. Ela começou a oferecer oficina de jardim comestível, que é um dom que ela tem, não é algo que ela faz profissionalmente. E daí eu comecei a ter um monte de gente oferecendo dons e serviços deles para o meu sistema de recompensa. Então, a Regina Rostin, que fez o livro, ofereceu. A Miriam Guedes, trabalha aqui em São Paulo com constelação sistêmica, ofereceu. A Paula Vanucci também ofereceu o mapa numerológico. Toda uma gama de talentos que começou a ser acessada pela minha rede de amigos. E no Rio Grande do Sul, em Fortaleza, em Porto Alegre, em, sei lá, interior de São Paulo, Minas Gerais. E isso começou a fazer com que essas pessoas da minha rede se conectassem e gerou prosperidade para elas, além de recurso para mim. Me encantei com o processo do sistema de recompensas, me apaixonei pelo próprio sistema de recompensas. E eu comecei a descobrir que... Oi? Comecei a descobrir que essa generosidade que eu estava querendo ir buscar no curso já estava presente aqui. Então, eu me sentia fazendo o curso pelo Guerreiros pelo Espírito Humano, enquanto fazia o financiamento coletivo. As metas foram sendo batidas, e o que eu descobri dessa experiência, que é o mais importante, é a integridade na comunicação. É não tentar vender outra coisa, porque a fraude ela não se sustenta. Ao longo do caminho, você tem que estar sempre respondendo à especulação das pessoas, às críticas. Então, quem não é verdadeiro não consegue sustentar a longo prazo o processo. Então, é melhor que a gente consiga ser verdadeiro desde o começo. Uma outra competência é a gente ser consistente na análise dos riscos. O que é que tem de perigo para acontecer? E havia um risco que eu não queria embutir nas pessoas, que era o financiamento coletivo tudo ou nada. Aquele que fala assim, ela vai perder tudo se a gente não der. Porque como é que eu vou devolver o reiki que alguém ganhou depois, se eu não conseguir? Então, tinha várias coisas que eu não queria alimentar, várias incoerências que eu não queria alimentar. E eu estava, então, colocando para as pessoas quais eram os erros e os acertos que eu cometia no meio do processo. E isso me prevenia de ser hipócrita em relação ao meu próprio objetivo, de contar o que deu certo, o que não deu com a plataforma, com a coisa de financiamento. E perseverança. Olha, foi tudo lá para frente. Então, na primeira fase, deu super certo, eu consegui. Na segunda fase, também. Confiança no meu propósito e nas pessoas. Curiosidade, às vezes a gente pensa que a nossa comunidade é aquela rede do Facebook, e não é. Eu tive 98 pessoas que eu nem sabia quão próximas estavam de mim, mas estavam ali o tempo todo. Então, isso é uma descoberta importante, que os recursos já existem e já estão disponíveis, a gente não precisa fantasiar sobre eles. E bom humor. Então, em nenhum momento eu perdi a irreverência e a leveza e a capacidade de tirar sarro de mim mesma. Então, isso foi
fundamental para a minha sobrevivência no processo. Eu estou um pouco confusa, porque ela levantou uma placa de 5 minutos e aqui está dizendo que já estourou. Então, estourou, né? Tá, não tem problema. O que eu aprendi no curso, propriamente dito, está disponível em darlenecoelho.com.br. E eu estou compartilhando todos os conteúdos gratuitamente para quem contribuiu, para quem não contribuiu, porque, para mim, não faz sentido a gente ir para um curso chamado Guerreiros pelo Espírito Humano e depois só compartilhar com quem doou para a campanha. Então, está disponível no blog. Eu continuo em campanha. Quem quiser saber como doar, como fazer parte do sistema, quem quer dar outras referências, enfim, sugestões, fica aberto. Mas eu quero compartilhar uma coisa que eu fiz lá e que tem muito a ver com a fala da Ingrid, que é, na dúvida, gente, se vocês não têm uma ferramenta técnica, usa a ferramenta do coração para se conectar. Chegou uma hora, eu não consegui entender nada do que aquelas pessoas todas falavam na Inglaterra. São 30 pessoas de 17 países, falando inglês com sotaque da Hungria, da Bélgica, da Alemanha, da Itália, da Espanha, e eu lá, né? Então, o que eu fiz foi cantar. Uma hora que eu precisava muito me comunicar com eles e eu não sabia como. E é o que eu vou fazer com vocês agora. Se vocês quiserem fechar os olhos, me ajuda, porque eu não sou uma cantora profissional. Eu canto do meu coração. Desculpa, mas precisa ser um microfone para não. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim. Nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir Gratidão.